Você já se perguntou como um punhado de homens transformou Roma na maior potência militar da história? Imagina legiões de soldados capazes de marchar milhares de quilômetros sem jamais vacilar, moldados não apenas pela espada, mas pela disciplina implacável que forjou um império. Enquanto outros exércitos desmoronavam ao primeiro desafio, Roma se reinventava, aprendia com os erros e voltava mais forte do que nunca. Hoje, você vai descobrir o segredo que fez do exército romano uma força que ninguém jamais ousou copiar e que continua inspirando o mundo até hoje. Você já parou para pensar no que fez do exército romano uma das forças mais temidas e respeitadas de toda a história? Era mais do que simples soldados marchando sob ordens. Era uma máquina de guerra movida por disciplina, estratégia e inovação. Algo que até hoje nos faz questionar como eles conseguiram chegar tão longe. No coração dessa legião imbatível, encontrava-se uma combinação de profissionalismo militar e uma capacidade quase sobrenatural de adaptação. Desde os primórdios da República Romana, não eram apenas homens com lanças e escudos. Eram artesãos da guerra, mestres na arte de construir e reconstruir impérios. Mas apesar de sua fama, é curioso perceber que outros povos, por mais poderosos que fossem, nunca conseguiram copiar esse modelo com a mesma eficiência. Talvez fosse o espírito romano que escapava a todos os outros. Um exército que entendia que cada soldado não era apenas uma engrenagem, mas parte de algo muito maior. A alma da própria Roma. Imagine-se em meio à poeira de uma estrada romana, cercado por soldados treinados não apenas para lutar, mas para pensar como estrategistas, engenheiros e construtores. Esse era o diferencial que fez o exército romano ser imbatível. No início, Roma recrutava soldados de forma temporária, apenas para combater ameaças pontuais. Mas, com o crescimento do império, surgiu a necessidade de uma força permanente, capaz de manter o domínio sobre vastos territórios e povos diversos. Foi aí que começou a transformação. O exército romano passou a ser composto por homens que serviam durante décadas, treinados de forma quase desumana para enfrentar qualquer desafio. Eles aprendiam desde a construção de estradas até o uso de máquinas de cerco, dominando cada detalhe da guerra. Esse treinamento intensivo transformava cada soldado em uma peça indispensável, pronta para agir em qualquer situação, em qualquer parte do mundo conhecido. Com disciplina férrea, recompensas para os melhores e punições severas para os que falhavam, Roma moldava homens em aço. Cada soldado sabia que não podia vacilar, pois seu erro poderia custar a vida de todo o esquadrão. Agora me diga, quer continuar? Atenção, legionário! Se você chegou até aqui, é porque carrega o mesmo espírito imbatível que fez de Roma a maior força da história. Agora é a sua vez de entrar para essa legião de curiosos que não aceitam a superfície das histórias, que vão fundo e transformam conhecimento em poder. Deixe o seu like agora mesmo e faça parte dessa legião de vencedores. Isso mostra que você valoriza a história e ajuda nosso canal a espalhar esse conhecimento que o mundo insiste em esquecer. Inscreva-se e ative o sininho para receber as próximas batalhas de sabedoria diretamente no seu campo de treinamento. Assim, você nunca mais vai lutar sozinho. Não perca tempo. Roma não esperava, e nós também não. Vem comigo conquistar cada pedacinho dessa história. Juntos somos imparáveis. Essa disciplina implacável não era apenas um capricho romano, mas sim uma engrenagem vital para manter o exército funcionando como uma única entidade. Quando falamos de disciplina, não estamos falando apenas de obediência cega, mas de uma mentalidade que moldava cada legionário a agir em prol de um bem maior. As recompensas por bravura ou lealdade eram generosas. Promoções, terras, riquezas e, mais importante,
a honra de ser reconhecido como cidadão romano pleno. Por outro lado, a falha, mesmo que mínima, era punida com rigor. Desde castigos físicos até a temida dizimação, onde 1 em cada 10 soldados era executado para servir de exemplo, nada escapava ao olhar vigilante dos generais. E esse medo, misturado com respeito, mantinha a ordem como se fosse uma muralha invisível, protegendo cada legião. Assim, o exército se tornava um organismo vivo, onde cada parte, mesmo que pequena, era essencial para o sucesso da missão. Esse sistema, por mais duro que fosse, criava soldados que não lutavam apenas por si mesmos, mas por toda a grandeza de Roma. Quer continuar essa jornada? Além da disciplina, o exército romano se destacou pela sua estrutura interna, flexível, como nenhum outro exército da época. Roma entendia que para conquistar o mundo era necessário ter uma força que se adaptasse a qualquer terreno e a qualquer inimigo. A espinha dorsal dessa força era a legião, cerca de 5.000 homens, divididos em unidades menores e especializadas. Havia a infantaria pesada, pronta para o corpo a corpo, e a cavalaria, sempre à espreita para flanquear ou perseguir inimigos em fuga. Mas Roma não parava por aí. Ela incorporava tropas auxiliares de povos conquistados, trazendo arqueiros, cavaleiros de elite e até especialistas em guerra irregular. Cada legião era como uma orquestra afinada, capaz de mudar de tática em pleno campo de batalha, adaptando-se ao inimigo com uma rapidez que deixava os adversários atordoados. Essa flexibilidade transformava a legião em uma força quase sobrenatural, capaz de responder a qualquer desafio sem perder a coesão. Era como se cada legião tivesse vida própria, uma mente coletiva que pensava em uníssono. Quer continuar essa exploração? Mas a força de Roma não se limitava apenas à organização das suas tropas. O verdadeiro segredo estava na logística impecável que mantinha o exército sempre abastecido, não importando a distância ou as adversidades. Enquanto outros exércitos sofriam com a fome e a falta de suprimentos, o exército romano marchava sobre estradas cuidadosamente construídas, levando consigo tudo o que precisava para vencer. Estradas essas que, além de facilitarem o deslocamento de tropas, conectavam todo o império como as veias de um gigante. Os romanos dominavam a arte de construir acampamentos fortificados a cada parada, garantindo segurança e estrutura para reabastecer os soldados. Depósitos estrategicamente posicionados mantinham armamentos, alimentos e equipamentos sempre à mão. Mesmo quando enfrentavam derrotas momentâneas, o sistema romano de logística era tão eficiente que permitia ao exército se recompor rapidamente, pronto para voltar à luta como se nada tivesse acontecido. Esse domínio da logística não apenas sustentava campanhas longas, mas também dava a Roma a capacidade de responder a qualquer ameaça, em qualquer fronteira, com uma velocidade que nenhum outro exército podia igualar. Quer seguir adiante? Outro fator que moldava a força invencível do exército romano era sua impressionante capacidade de mobilizar recursos. Enquanto outros povos viam seus exércitos definharem pela falta de dinheiro ou suprimentos, Roma parecia sempre ter à disposição tudo o que precisava para sustentar suas campanhas. Isso acontecia porque o império soube explorar, de forma quase implacável, as riquezas conquistadas em cada território dominado. O ouro, a prata, os tributos, as rotas comerciais, tudo era canalizado para manter as legiões fortes e bem equipadas. E não era só questão de dinheiro. Roma recrutava mão de obra, soldados auxiliares, engenheiros, ferreiros, artesãos e qualquer outro talento que pudesse fortalecer as tropas. Essa capacidade de reunir e administrar recursos era o combustível que mantinha o motor romano funcionando em potência máxima.
Mesmo quando as derrotas pareciam inevitáveis, Roma encontrava força para se reerguer, como se cada derrota fosse apenas uma oportunidade para refinar sua máquina de guerra. Essa resiliência era a chave que mantinha o império avançando, sempre pronto para o próximo desafio. Quer continuar? Por trás dessa engrenagem bélica havia também uma estrutura de recrutamento e carreira militar que transformava soldados comuns em guerreiros temidos. Diferente de outros povos que confiavam em exércitos improvisados, Roma investia pesado na profissionalização dos seus homens. Ao se alistar, o soldado romano sabia que estaria comprometido com o império por anos a fio, às vezes décadas, recebendo treinamento constante em táticas de combate, uso de armas, engenharia militar e até administração. Esse preparo não só aumentava a eficiência do exército, mas criava uma tropa coesa e altamente adaptável. Quando Júlio César sitiou a cidade de Alésia, na Gália, em 52 a.C., essa expertise fez toda a diferença. Os legionários construíram muralhas, fortificações e máquinas de cerco com uma velocidade que deixava qualquer inimigo sem fôlego. E ainda podiam desferir golpes precisos no campo de batalha. Cada homem era ao mesmo tempo soldado e engenheiro, pronto para erguer fortificações ou cruzar pontes improvisadas a qualquer instante. Essa dedicação e preparo contínuo foram determinantes para que Roma mantivesse sua hegemonia por séculos. Quer prosseguir? Mas não era só no campo de batalha que o exército romano brilhava. Sua maior arma talvez fosse a capacidade de inovar e se adaptar a cada situação. Enquanto outros exércitos se agarravam a tradições antigas, Roma estava sempre pronta para aprender com as derrotas e absorver o que os inimigos tinham de melhor. Um exemplo marcante foi a humilhante derrota em Canas durante a Segunda Guerra Púnica, em 216 a.C., quando Aníbal, com suas táticas geniais, destruiu uma força romana muito maior. Qualquer outro exército teria sido destruído moralmente. Mas Roma reagiu como uma fera ferida. Estudou, reorganizou suas legiões e desenvolveu novas estratégias. Incorporaram armas diferentes, melhoraram as formações e prepararam seus homens para qualquer desafio. Essa fome de aprender com o inimigo e até imitá-lo quando necessário, fez do exército romano uma força sempre renovada, como se tivesse várias vidas. Eles não temiam mudar de tática ou até de armamento se isso significasse alcançar a vitória. Era uma mentalidade de crescimento que nenhum outro exército conseguiu igualar. Pronto para avançar, a engenharia militar romana era outro trunfo, decisivo, que transformava qualquer campo de batalha em terreno favorável. Enquanto a maioria dos exércitos contava apenas com a força bruta, Roma combinava estratégia com obras monumentais de engenharia. Cidades eram cercadas por muralhas de cerco erguidas em tempo recorde. Pontes e estradas surgiam em meio ao caos da guerra, conectando linhas de suprimento e facilitando a mobilidade das legiões. Durante o cerco de Cartago, na Terceira Guerra Púnica, os romanos não apenas construíram fortificações que isolavam a cidade, mas também implementaram máquinas de cerco poderosas, capazes de derrubar muralhas e intimidar qualquer defensor. Ao mesmo tempo, erguiam fossos, trincheiras e redutos que impediam reforços inimigos. A engenharia não era apenas suporte, mas parte essencial da estratégia romana, que transformava cada batalha em uma obra de arte militar, e não parava por aí. O exército romano entendia que dominar o território não era apenas vencer a batalha, mas garantir o abastecimento, o refúgio e a manutenção da moral. Estradas, pontes e acampamentos eram erguidos com a mesma dedicação com que se empunhava a espada. Quer continuar? No entanto, a maior arma de Roma não era feita de metal ou pedra, mas de algo muito mais poderoso:
a moral e a identidade coletiva que unia seus soldados como irmãos de armas. Não era apenas uma legião de guerreiros, era uma irmandade de homens que compartilhavam o peso e a glória de representar Roma. Durante a desastrosa Batalha de Teutoburgo, no ano 9 d.C., onde 3 legiões foram aniquiladas pelas forças germânicas, Roma teve a oportunidade de se abalar, de recuar e até mesmo de desistir. Mas em vez disso, o Império levantou-se mais forte. Roma aprendeu com o revés, reforçou suas defesas e voltou para punir os invasores, recuperando a honra perdida. Essa capacidade de se reerguer depois da queda, alimentada por um espírito de lealdade inquebrantável, era a verdadeira força por trás das vitórias. Um soldado romano sabia que não lutava apenas por si, mas por toda a grandeza de Roma e por seus companheiros que marchavam ao seu lado. Essa união inabalável fez do exército romano uma força que ninguém jamais conseguiu copiar por completo. E é por isso que, mesmo séculos depois de ter desaparecido, o eco das legiões romanas ainda ressoa, nos lembrando de que, às vezes, a maior arma de um exército é a força de seu coração. Se quiser, posso ajudar a lapidar ainda mais cada parte ou desenvolver algo extra. Me avise! No fim das contas, o exército romano não foi apenas um produto de sua época, mas um verdadeiro legado que moldou a forma como a humanidade entende disciplina, estratégia e a arte da guerra. Cada soldado romano não era apenas um guerreiro, era uma peça viva de uma engrenagem tão bem ajustada que, mesmo séculos depois, ainda nos impressiona. Essa história nos lembra que a força de um império não se constrói apenas com armas ou conquistas, mas com valores como disciplina, inovação e, acima de tudo, um propósito coletivo que unia cada homem como irmão de sangue sob a mesma bandeira. A jornada de Roma nos desafia a pensar: será que hoje teríamos a mesma coragem para enfrentar desafios tão grandes? Será que teríamos a mesma força de vontade para erguer muralhas, reais ou metafóricas, e enfrentar os inimigos que surgem em nossas próprias estradas de poeira? Que essa história seja mais do que uma lição de passado, que seja uma inspiração para que você também construa sua própria legião de vitórias, enfrentando as batalhas da vida com disciplina, coragem e a certeza de que sempre é possível se reinventar. E lembre-se, Roma não foi feita em um dia, e nem você precisa ser. Mas cada passo de hoje é um tijolo a mais no seu próprio império. Legionário, você acabou de receber uma dose poderosa de conhecimento, fruto de horas de pesquisa, dedicação e paixão pela história que moldou o mundo. Se isso te inspirou e te fez refletir, retribua esse valor com um simples gesto, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Quando você faz isso, não está apenas apoiando o nosso trabalho, está dizendo ao algoritmo que essa história precisa ser contada. Para mais pessoas, juntos podemos construir uma legião de mentes curiosas que enxergam além do óbvio e transformam conhecimento em força. Imagine a transformação que você pode viver aqui. A cada vídeo, uma nova peça de sabedoria, uma nova visão de mundo, um novo jeito de enfrentar as batalhas da vida. Clique no like e inscreva-se agora mesmo. Essa jornada só faz sentido se você estiver com a gente.